Eu vou tomar a coisa assim bem longe, porque eu acho que uma introdução um pouquinho mais longa vai facilitar depois para a gente compreender bem do que se está tratando. Senhores, todos leram, ou pelo menos sabem, o que é a revolução, o processo revolucionário. O senhor Dr. Plínio, quando trata dele, ele diz que são duas ideias que movem o processo revolucionário, é a igualdade total e a liberdade total. É um processo igualitário, é um processo libertário. E tem duas paixões que são as que movem este processo, que é o orgulho e a sensualidade. Orgulho que leva para o igualitarismo, porque a pessoa orgulhosa não gosta de ter pessoas por cima, e o ódio a qualquer autoridade pode chegar até o ódio a Deus, que quer dizer, eu não aceito nem sequer a autoridade de Deus. É orgulho, igualitarismo. E a sensualidade, que é uma paixão, que se rebela contra qualquer freio moral, contra qualquer regra moral, e, portanto, é também uma atitude igualitária, porque a regra é claramente uma coisa superior que se impõe. Concretamente, o comunismo, tem a primeira revolução, o protestantismo, tem a segunda revolução, a Revolução Francesa, tem a terceira revolução, que é o comunismo, o socialismo. Quando a gente vai ler os livros comunistas, mas eu não digo o livro dos políticos comunistas, mas dos pensadores comunistas, a começar pelo próprio Marx e pelo próprio Engels, o que eles dizem? Eles dizem, se a gente quer sintetizar o que é o comunismo, é a abolição da propriedade privada. Isto é o Marx e o Engels que dizem. Se a gente quiser sintetizar o que é o comunismo, é a abolição da propriedade privada. Por quê? E aqui tem um livro muito interessante que, se quiserem ler, explica muito bem o que é o comunismo, que é do Engels, que se chama A Origem da Propriedade, da Família e do Estado. E ele diz, antigamente, num tempo que a gente nem sabe quando, e eles não explicam quando, porque evidentemente é uma coisa mitológica, os homens viviam todos iguais, não tinha superioridade nenhuma de um homem sobre o outro, não tinha superioridade nenhuma do homem sobre os animais, sobre a natureza. Era todo um ambiente tribal. Isto é Engels que diz, que ele chama de comunismo primitivo. Comunismo primitivo. A um certo ponto, alguns homens começaram a dizer, não, isto aqui é meu. Nasceu a ideia do eu e, portanto, a ideia do meu. E isto aqui segundo Engels, é a raiz do mal. A raiz do mal é quando os homens, em vez de pensarem nós, alguém começou a pensar eu. E pensando eu, evidentemente, meu. E então nasceu a propriedade. Alguns homens se apropriaram de algumas coisas. A propriedade. De aí, como tinha nascido a ideia de eu, meu, alguns homens começaram a pensar e a dizer, esta aqui é a minha mulher. Não é de todos, é minha. Porque, segundo Engels, antigamente, nessa sociedade comunista primitiva, tinha comunidade de bens e comunidade de mulheres. Quando nasce a ideia de eu e de meu, nasce também a ideia de esta é a minha mulher, a minha senhora, e não é de todos. Nasce, portanto, a família.
A família não é nada mais, nada menos do que a propriedade privada das mulheres. Esquisito como Engels pensa em termos, hoje se diz machista, porque fala só dos homens, como se as mulheres não tivessem o mesmo problema, este é o meu marido. Mas é assim que ele fala, que ele escreve, aliás. Então nasce a família. Agora, a um certo ponto, as pessoas que tinham propriedade, começaram a falar entre eles e a se pôr de acordo, dizendo, olha, nós temos propriedade, mas tem pessoas que não têm. Se esta pessoa que não tem se revoltarem contra nós, a gente vai perder tudo. Então, nós temos que nos organizar para impedir que os que não têm se revoltem contra nós. E eles criam a ideia de autoridade, criam a ideia do Estado. Então, o Estado não é nada mais, nada menos do que a propriedade privada da autoridade. Então, nasce, repito, a propriedade, nasce a família, que é a propriedade privada das mulheres. Terceiro, nasce o Estado, que é a propriedade privada da autoridade. Então, diz o Engels, isto aqui cria desigualdades, cria hierarquias. Que tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos, tem pessoas que têm uma mulher bonita, tem outros que têm menos bonita, tem pessoas com mais filhos, tem pessoas com menos filhos. E a autoridade tem pessoas que comandam e pessoas que obedecem. Portanto, tem uma hierarquia em toda a sociedade. E isto é um mal. É um mal. Então, a gente pode fazer as revoluções que a gente quiser. Enquanto não for a raiz do problema, que é a propriedade privada, não tem nada feito, porque vai renascer sempre, vão renascer sempre as desigualdades. Então, o único jeito de solucionar a coisa pela raiz é abolindo a propriedade privada. Que quando a propriedade privada é cancelada, a própria possibilidade da hierarquia acaba. Então, eles propunham a socialização da propriedade, quer dizer, o fim da propriedade privada, a socialização das famílias, quer dizer, a família como nós a conhecemos, a família nuclear acaba, e a socialização do Estado, o Estado acaba. E isso vai ser o fim último do processo revolucionário que o Engels chamava de comunismo num estágio superior. Então, tinha o comunismo primitivo, tinha o processo histórico, onde nós estamos agora, e isso vai ter que levar até o comunismo em estado superior, que ele diz, é voltar à tribo. Olha que o tribalismo foi Engels que lançou como fim último do comunismo, porque na tribo não tem propriedade, não tem família e não tem Estado. Então, o ponto que a gente tem que ter bem em vista é isto, que o fim último do processo revolucionário não é a nova ordem mundial, não é o Lula no poder, não é nem sequer ter leis de aborto, leis de LGBT, estas coisas. Todo isto são partes, são passos, são elementos do processo revolucionário. O fim último que eles querem é voltar à tribo, que quer dizer é o tribalismo e o indigenismo. Isto, repito, se os senhores lerem os livros dos comunistas mais teóricos, mais entrosados, mais por dentro do pensamento comunista revolucionário. Salve Maria, Mr. Augustus. Salve Maria. Tem um participante da Índia que se uniu a nós. Salve Maria.
Então, este é o fim último do processo revolucionário. Agora, a coisa é como é que a gente vai impor ao mundo de hoje voltar à tribo. Senhores pensem, senhores estão aí sentados comodamente, tem poltronas, tem cadeiras, tem sofás, tem cortinas, tem luz elétrica, tem, não sei se tem ar-condicionado, aquecimento, tem todas as vantagens da nossa civilização. Para não falar das vantagens do vestido, de comida, etc. Como é que a gente vai pedir a uma pessoa de hoje voltar para o mato? Está louco. Eu tenho meu carro, eu gosto de ir de férias não sei onde, etc, etc. É difícil propor às pessoas voltar para o mato. É por isso que quando o senhor Dr. Plínio, no livro Tribalismo Indígena, Ideal Comum Missionário para o Brasil do século XXI, escrito no ano 77, ele lançou a ideia do tribalismo como meta da revolução. Ele não diz meta para o século XX, ele diz meta para o século XXI. E muitas pessoas disseram, olha, isso aqui não vai vir. Isso aqui é uma coisa utópica, tá bom, tem uns gagás ali que pensam nestas coisas. Agora, como é que a revolução vai impor a ida para o mato? Como é que a revolução vai impor o tribalismo? Como eu disse, se a revolução propor diretamente tem que voltar para o mato, tem que voltar para a tribo, a reação de 99,99% das pessoas vai ser: você está doido, está doido, eu absolutamente não vou renunciar a todos estes bem-estares que eu tenho com a nossa sociedade. Então, é por isso que, e aqui entramos no tema, até aqui foi a introdução, mas os senhores vão ver como é necessário para entender o que estamos tratando. É por isso que a revolução não propõe o tribalismo, não propõe a ida para o mato, não propõe o fim da propriedade privada, a abolição da propriedade privada da família e do Estado, assim diretamente, claramente. Busca pretextos, busca modos de apresentar este ideal revolucionário. Um deles, que é o principal hoje, é a ecologia. Quer dizer, a revolução saiu com esta história da ecologia, e agora eu vou explicar um pouco os vários passos que foram feitos. A revolução saiu com esta história da ecologia, que já é uma coisa pensada pelos próprios comunistas. Senhores, lejam Engels. Engels era muito mais inteligente do que Marx. Eu não sei por que eles apresentam a Marx como a figura principal do marxismo. Na realidade, a cabeça pensante era o outro, era o Friedrich Engels. Ele tem um livro que se chama A Filosofia da Natureza. E ele diz: o homem é parte da natureza. A natureza e o homem é a mesma coisa. Assim como o homem não pode explorar o operário, o homem não pode explorar a natureza. A natureza é igual ao homem, e o comunismo, diz o Engels, o comunismo não vai triunfar até acabar com a exploração da natureza pelo homem. Quer dizer, ele já lança a questão da ecologia, já lança a questão aqui na Europa se chama ambientalismo. Concretamente,
nos anos 60, a Internacional Socialista, o que é a Internacional Socialista? Quando nasceu o comunismo, eles fundaram uma internacional que foi a primeira internacional. O próprio Marx e Engels e vários outros, que era uma espécie de federação de todos os socialistas, porque não se chamavam ainda comunistas, todos os socialistas do mundo, especialmente na Europa e um pouco as Américas, mas foi a primeira internacional. Daí então, após a morte do Marx e depois do Engels, eles se reuniram por segunda vez e fundaram a Segunda Internacional, que é a federação de todos os revolucionários do mundo. O Lenin, logo após a Primeira Guerra Mundial, portanto no ano 1919, diz: nós temos que impor o comunismo pela força. Não adianta estar falando, tem que impor pela força. E é o que eles tinham feito na Rússia, que transformaram na União Soviética. Então, ele funda a Terceira Internacional, que é o comunista, que é a Internacional Comunista. Mas os da Segunda Internacional disseram não. O uso da força é ainda um fator contra-revolucionário. Nós temos que fazer a revolução total. Então, eles continuam com a ideia da revolução sem passar pelo uso da força. Então, essa aí hoje é a Segunda Internacional, o que se chama a Internacional Socialista, que a que propõe a revolução cultural. Toda essa questão de ideologia de gênero, etc., toda a revolução cultural vem da Segunda Internacional. Então, vejam, não é que a Internacional Socialista seja mais moderada do que a Internacional Comunista. É mais avançada. É mais avançada porque eles querem ir até o fim último do processo revolucionário. Então, nos anos 60, 1960, a Internacional Socialista começou a pensar como é que a gente pode passar deste mundo rico, poderoso, cheio de tecnologia, etc., para o tribalismo. Temos que usar a ecologia. Então, eles abriram todo um setor dos estudos deles para estudar a ecologia. Paralelamente, a Internacional Comunista também fez a mesma coisa e saiu dos comunistas saiu uma coisa que se chama o Clube de Roma, porque foi fundado em Roma. Foi fundado em Roma em 1968, se não me engano. E eles lançaram um primeiro informe. Este Clube de Roma lançou um primeiro informe, se chamava Meadows Report, ou Informe Meadows, que se chama assim, Limites ao nosso desenvolvimento. Olha só, limites ao nosso desenvolvimento. Qual era a tese principal? A tese principal era que os recursos do planeta se estão acabando. Eles até predizeram que até o ano 2000 o petróleo ia acabar. Doido, só imaginem se o petróleo acabou ainda. E o Brasil, bom, se o petróleo acabar, tem ainda o álcool, então nem se preocupa com isso. Mas então, eles lançaram este Meadows Report, Limits to Development, limites ao desenvolvimento. Paralelamente, a Internacional Socialista lançou um primeiro informe, report internacional,
que se chamava o Informe Brandt, que era o nome do então presidente da Internacional Socialista, Willy Brandt, que era o primeiro-ministro da Alemanha. Era um socialista muito revolucionário, mas muito mesmo. Então, ele era o presidente e ele era o chefe da comissão, então foi chamado o Informe Brandt. Juntos os dois informes do Clube de Roma e o da Internacional Socialista, se criou nas Nações Unidas como chamarlo, escritório, sector, que é a UNCED, United Nations Conference for Environment and Development, a Conferência das Nações Unidas para o meio ambiente e o desenvolvimento. Esta UNCED convocou a primeira reunião sobre o ambiente, a reunião internacional que foi em 1972 em Estocolmo. E daí saíram vários tratados, saíram vários textos, Estocolmo 72. Daí foram feitos outros informes, sobretudo que se chamava desenvolvimento, como é que se chama no Brasil? Sustentável ou sostenível? Sustentável, talvez. Desenvolvimento sustentável, que se chamou o Informe Brundtland, do nome da então primeiro-ministro da Noruega, Gro Harlem Brundtland, socialista, que foi a chefe da comissão da Internacional Socialista que fez isso. De outro lado, o Clube de Roma também fez informes. Então, toda esta coisa, estou sendo muito rápido, toda esta coisa passou a ser parte da agenda da ONU, oficialmente agenda da ONU. Então, a UNCED se reúne uma vez cada 20 anos. A primeira UNCED, 1972, em Estocolmo. A segunda foi no Rio de Janeiro. Vocês devem lembrar, os que estavam no Brasil, estavam lá, a Rio 92, também chamada a ECO 92, que foi a maior reunião da história. Tinha 150 chefes de Estado, 3 ou 4 mil ministros, 10 mil jornalistas, é uma coisa absolutamente enorme. E enquanto a reunião da UNCED se estava dando no Rio Centro, não sei se conhecem, o Rio Centro fica ao sul do Rio, para além de São Conrado, é um centro enorme, é um centro para congressos, para encontros, para conferências, mas enorme, é toda uma cidade. Então, a UNCED estava sendo aí. Enquanto a UNCED, a parte, digamos, oficial, estava sendo realizada no Rio Centro, no aterro do Flamengo, portanto no centro do Rio, estava tendo o chamado Global Forum, o Fórum Global. O Fórum Global era a reunião internacional mundial das ONGs. Foi aí que foi lançada a ideia das ONGs. E aqui as ONGs eram a parte mais radical, era a parte mais quente de toda essa reunião. Tanto assim que todos os participantes do Rio Centro, da UNCED, quer dizer, a Conferência das Nações Unidas, todos eles foram várias vezes para visitar o Fórum Global. O Fórum Global tinha comunistas, tinha petistas, tinha satanistas, tinha de tudo. Tinha CNBB, porque a CNBB era uma ONG.
Y ahí fue que fue lanzado un aspecto de esta ecología, que es el aspecto que Dr. Plinio llamaba ya de quinta revolución, que es el aspecto ocultista, o aspecto brujería, o aspecto más propiamente satánico. Por ejemplo, tinha toda uma série de pajés que iam pelo Global Forum fazendo pagelança, e tinha também candomblé, tinha mais de santo, essa que vão com aquele charuto e com aquelas coisas, esse satanismo. E eles não só iam no Fórum Global, mas iam também para o Rio Centro, para a reunião das Nações Unidas. E o próprio presidente da Conferência das Nações Unidas, um canadense que se chama Armstrong, agora esqueci, bom, eu vou me lembrar. Ele dizia que a coisa mais importante se estava dando no Fórum Global e não no Rio Centro. Bom, de aqui nascem toda uma série de tratados, a Agenda 21, Tratado da Biodiversidade, o Tratado das Florestas, o Tratado do Desenvolvimento, uma série de tratados internacionais que são a base, é por isso que estou falando um pouco mais longo do Rio, são a base para todo o movimento ecologista até os nossos dias. Tanto assim que quando foi feita a UNCED 3, lembrem que cada 20 anos, UNCED 3 foi feita no Rio de Janeiro e se chamou Rio mais 20. Quer dizer, o modelo, o analogado primário é ainda a Rio 92. Só eles lejam a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, toda basada na Eco 92. Só eles vejam as propostas, eu vou falar disso agora, que estão sendo feitas agora, nestes meses, todas basadas na Eco 92. E por isso que o senhor Dr. Plinio deu muita importância à Eco 92, ele mandou todo um grupo, eu estava aí, portanto eu participei da Eco 92, todo um grupo para acompanhar, para seguir. Depois voltamos a São Paulo e fizemos relatórios, e o senhor Dr. Plinio fez toda uma série de reuniões, seja reunião de recortes, fez várias que se chamavam comissões médicas, fez várias sobre isto. Bom, durante a ECO, eu pude entrevistar a primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland. E como eu sabia tudo isto, e sabia porque o senhor Dr. Plinio nos tinha ensinado, eu perguntei a ela logo de chofe, olha, aqui são vocês, socialistas, que fizeram tudo. É assim? E ela disse, sim, senhor. Toda esta política das Nações Unidas, toda esta história da Rio 92, todos estes tratados, fomos nós, da Internacional Socialista, que fizemos. Agora, o que diz qual é o fundamento de toda esta visão que a ECO 92 e a ECO mais 20 e os vários outros tratados? Não sei se os senhores ouviram falar do Pacto de Escazú. Pacto de Escazú é um acordo assinado por 23 ou 24 países latino-americanos, entre eles Brasil, que é nada mais, nada menos do que a aplicação da ECO 92 concretamente agora. Esse pacto se chama Pacto de Escazú, porque foi assinado numa cidade da Costa Rica, que se chama Escazú. É
Esse pacto ainda tem que ser aprovado pelos parlamentos dos vários países, senão não tem força. O Brasil ainda não aprovou, aliás, acho que só 3 ou 4 países aprovaram o Pacto de Escazú. O Brasil ainda não, e com Bolsonaro acho que não vai aprovar de jeito nenhum, e faz muito bem em não aprovar. Os senhores leiam esse Pacto de Escazú. O que é? Eles dizem, isto aqui é para aplicar na América Latina as conclusões da ECO 92. Só vejam na Europa tem um tratado, não um tratado, perdão, é uma resolução do Parlamento Europeu, que como os senhores sabem não tem força de lei, mas tem um peso. Se chama Natura 2000, que é a aplicação de todo este charabiá ecologista para a Europa, e estão aplicando aqui, sim, muito seriamente toda a questão ecologista. Bom, o que diz, quais são os pontos principais desta visão ecologista que está sendo aplicada? E explicado isto, que é o penúltimo ponto que eu tenho para falar, já entramos diretamente nos dias de hoje. O primeiro ponto é a noção de desenvolvimento sustentável. O que eles dizem? Eles dizem, tá bom, nós temos carros, temos aviões, temos ar-condicionado, temos churrascaria rodízio, tem todas as facilidades da nossa sociedade. Agora, temos que pensar que tudo isso foi feito abusando da terra. Nós temos abusado da Mãe Terra, eles chamam sempre de Mãe Terra, Gaia. Nós temos abusado da Mãe Terra e então temos todas estas facilidades, todas estas riquezas. Nós não podemos mais continuar com este ritmo. Se nós continuarmos com este ritmo, a Terra vai estourar. A Terra não vai aguentar um ritmo de desenvolvimento como este. Então, a primeira ideia é que temos que mudar completamente o modelo de desenvolvimento que nós estamos seguindo. Ora, desde o ponto de vista católico, é evidente que este modelo de desenvolvimento a gente teria muitos comentários e não todos positivos. Em outras palavras, nós teríamos críticas a fazer. Mas não é uma crítica ao fundamento do modelo, que é a propriedade privada, a livre iniciativa, o empuxe para se desenvolver. Isto aí é uma coisa perfeitamente natural, uma coisa perfeitamente católica. Que o desenvolvimento poderia ter sido de outro jeito, evidente que sim, de um jeito católico, mas não temos nada, aliás, não temos nada contra o desenvolvimento. Eles têm o desenvolvimento em si mesmo é um erro. Então, tem que fazer várias coisas. Primeiro, acabar com o sistema industrial. Ponto 1. Então, claro, aqui também a gente diz, quem é que vai querer acabar com o sistema industrial que dá trabalho, dá dinheiro, os industriais pagam taxas que depois paga o sistema de saúde, paga a educação pública, paga tanta coisa. Quem vai querer acabar? Então, eles dizem, não, as indústrias estão poluindo. Estão poluindo muito, tem que acabar com as indústrias porque poluem. Tem que entrar na indústria verde, que a gente vai ver não é nenhuma indústria. Então, tem que acabar com a ideia de propriedade privada. Por quê? Enquanto tiver a ideia que isto é meu e eu posso usar como eu quiser, a coisa vai ir mal, porque tem pessoas que vão usar para o próprio benefício, vão fazer uma indústria para ficarem ricos, etc., etc. Temos que
por uma hipoteca verde sobre a propriedade. Quer dizer, quando a propriedade privada ferir a natureza, é má. E nós temos que ter o poder para nos impormos sobre qualquer propriedade privada que seja poluente, que não seja verde. Terceiro ponto, temos que diminuir muito o nosso nível de vida. Muito. A Gro Harlem Brundtland, esta primeira ministra da Noruega, ele dizia, nós estamos vivendo muito além das nossas capacidades, temos que diminuir o nosso nível de vida. Claro, blá, 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 porque ela veio com um avião privado, não? E ficou no Copacabana Palace, que todo mundo sabe que é um hotel de 5 estrelas. Mas, bom, isso é para os outros. Mas, então, diminuir o nosso nível de vida, como consumindo menos. Nós temos que entrar num subconsumo. Repito, se a gente propor estas coisas ideologicamente, é decir, por motivos ideológicos, ninguém vai aceitar. Agora, se a gente dizer, olha, ou você consume menos, ou a Amazônia vai estourar. Não, eu não quero que estoure a Amazônia. Consuma menos. Então, os senhores veem que é o velho sonho comunista entrando através da ecologia. Outro ponto é isto. Já foi proposto na ECO 92, está sendo proposto nestes meses, eu vou ter que falar agora disso, um governo mundial verde. Assim como tem capacetes azuis da ONU, vai ter capacetes verdes. Ou seja, quando houver um país que não quiser obedecer estas regras ecológicas, estas regras ambientalistas, eles podem mandar o exército dos capacetes verdes para impor-se pela força. E aí que vem toda a questão da internacionalização da Amazônia. A Amazônia não é brasileira, não é colombiana, peruana, etc., porque a Amazônia toca toda essa parte. Não é de vocês, a Amazônia é internacional e, portanto, somos nós, as Nações Unidas, que temos que governar isso para o bem de todos. Então, nasce o espectro de um governo mundial. De novo, se eles proporem um governo mundial desde o ponto de vista comunista, dizem, absolutamente não, isso é comunismo. Mas pelo bem da natureza, para proteger a natureza. Se o Bolsonaro não consegue proteger a Amazônia, então vemos a ideia de um governo mundial imposta através da ecologia. No fundo, tem a questão do tribalismo. Por quê? Que eles dizem, os únicos que não pecaram entre aspas, não? Os únicos que não pecaram contra a natureza foram os índios. Então, estes documentos da ONU dizem o modelo de desenvolvimento que nós queremos, desenvolvimento sustentável que nós queremos, são os índios amazônicos. Quer dizer, nós temos que nos inspirar, talvez não copiar diretamente, mas temos que nos inspirar nos índios amazônicos. Bom, vocês veem que, paralelamente, toda esta coisa, eu falei muito da Internacional Socialista, paralelamente foi sendo desenvolvida a teologia da libertação indígena, ou a teologia indigenista da libertação, que diz a mesma coisa, eu acho que os senhores já ouviram falar disso. Se os senhores lerem o livro do senhor Dr. Plínio
Tribalismo Indígena, de um livro do ano 77, aí está perfeitamente explicada a questão da teologia da libertação indigenista. Então, os senhores veem a revolução política e a revolução eclesiástica, religiosa, teológica, convergendo na ecologia, convergendo no tribalismo. Então, nessa linha, eu entro já no último ponto, nessa linha estão sendo feitas coisas a nível internacional muito puxadas. O ano passado já teve o Sínodo Pan-Amazônico, lembram do Sínodo Pan-Amazônico? Ainda bem, graças a Deus, houve reação muito forte, liderada pelas TFPs do mundo. Nós fizemos em Roma um congresso, durou todo um dia, que foi uma bomba, porque foi... E nós tínhamos todas as ideias claras, porque nós, desde quando estávamos estudando estas coisas, desde os anos 60, Dr. Pino, os primeiros artigos do senhor Dr. Pino sobre o tribalismo são dos anos 40. Se nós tínhamos todo isto na cabeça, então, quando o Papa Francisco convocou este sínodo pan-amazônico, nós já estávamos preparados, tanto assim que todos os intelectuais europeus, os vaticanistas, os intelectuais europeus, disseram: os únicos que tinham o panorama claro eram os da TFP. Teve até o mais famoso vaticanista, Tossati, Marco Tossati. Ele escreveu, vocês sabem o que é um vaticanista, não são os expertos no Vaticano, são os que seguem o Vaticano, a igreja, e escrevem sobre o que está acontecendo na igreja. Este Tossati diz: se quiserem saber o que está acontecendo, lejam os artigos da TFP, porque eles sabem. Então, isso que deveria ter sido uma bomba atômica, o Sínodo Pan-Amazônico, por causa das reações, o Papa Francisco foi obrigado, foi forçado a retrair-se um pouquinho. Tanto assim que o documento final foi um pouco mais moderado que os documentos preparatórios. Bom, agora, e com isto termino, agora vai ser lançada a próxima semana, é uma coisa absolutamente recente. A próxima semana vai ser lançada uma encíclica, uma nova encíclica, se chama Tutti Fratelli, dito em italiano, quer dizer todos irmãos, Tutti Fratelli. Ninguém sabe o texto porque é uma coisa totalmente secreta. O único que se sabe, porque o próprio Papa Francisco diz que vai ser basada na encíclica Laudato Si. Ora, se os senhores vão a ler a encíclica Laudato Si, os senhores vão ver que metade da encíclica vem da teologia da libertação indigenista e ecologista, Leonardo Boff, etc. E metade da encíclica vem da Internacional Socialista, tanto que o Papa Francisco chama os informes da Internacional Socialista, que eu mencionei, o informe Brandt, o informe Brundtland, etc., chama de documentos proféticos. Bom, então se sabe que esta encíclica vai ser basada na Laudato Si, mas vai ser concretamente sobre a economia. E vai ser lançada na ocasião de um grande encontro mundial que teria que ter sido feito em maio, depois teria que ter sido feito em outubro, em Assis. Agora vai ser feito em novembro, mas vai ser feito online, não vai ser feito um congresso. Mas era um super encontro que tem um nome esquisitíssimo. Se chama The Economy of Francesco. Metade do nome em inglês,
metade do nome em italiano, The Economy of Francesco. O que é? É para lançar uma nova economia não consumista, uma nova economia respeitosa, entre aspas, respeitosa da natureza, uma nova economia que não produza mais hierarquias entre os países consumidores e os países produtores, uma nova economia que seja basada no compartilhar. Eles têm uma palavra italiana que eles usam, condivisione, condividere. Condividere quer dizer compartilhar. Não na produção, mas no compartilhar. Uma economia que não procure o lucro, uma economia sem lucro, uma economia, portanto, digo eu, comunista, que é uma economia sem lucro, sem desenvolvimento, sem consumo, é uma economia comunista. Ora, esta é a meta e vai ser lançada agora, a próxima semana, no dia 3 de outubro, é domingo. Acho que vai ser lançada no domingo 3 de outubro. Já ontem saiu um artigo que dizia, para evitar reações, o Papa Francisco vai ser muito cauto, muito cauto. Então, parece que a linguagem da encíclica vai ser mais bem moderada, a linguagem, mas não a inspiração. Então, bom, o próximo ano eles vão convocar, então, a reunião física assim, com as pessoas, se a situação do Covid estiver passado, de novo, sempre em Assis. O lema é uma economia pobre. Lembrem da pobreza, a teologia da libertação queria não tanto os pobres, mas a pobreza. Lembrem essa carta teológica sobre Cuba, que foi feita pelos irmãos Boff e pelo Frei Beto, que diz: Cuba é o reino de Deus na terra porque tem uma pobreza absoluta. E isso é o que nós queremos, a pobreza. Porque onde tem pobreza não tem hierarquias. Lembrem-se da primeira coisa que eu disse. O que gera hierarquias é a propriedade privada. Ora, numa situação que todos são pobres, não tem propriedade privada, portanto não tem hierarquia. Bom, isso é, então, a encíclica, todos irmãos, tutti fratelli, e o encontro, que a estas alturas vai ser online, The Economy of Francesco, que ia ser em Assis, e tem como patrão São Francisco de Assis, porque o lema, o título é Uma Economia da Pobreza. Paralelamente, e com isto acabo, dois minutos e acabo, paralelamente, vocês sabem o que é o Fórum Econômico Mundial. É uma reunião que se tem todos os anos, sempre em janeiro, em Davos, em Suíça, Davos. Todos os supermilionários, tipo Soros, tipo todo este pessoal, empresários, todos os presidentes das federações das indústrias, o chefe da Ford Motor Company, o chefe da Fiat, o chefe de não sei o que, todo este pessoal mais políticos. O Lula, por exemplo, foi invitado não sei quantos anos atrás. Mais políticos de primeira linha se encontram todos os anos nesta cidade nos Alpes suíços, de inverno, é todo nevado. Aliás, é lindíssimo, eu conheço Davos, é absolutamente precioso. Se encontram aqui em Davos para discutir o futuro do mundo. Quer dizer, bom, este ano, os senhores sabem qual é o tema da reunião de Davos? The Great Reset, o grande reset. Vocês sabem o que é um reset? O computador,
a gente, quando não funciona e a gente não consegue consertar, a gente desliga, azera todos os processos, liga de novo e começa de novo. Isto se chama resetar, quer dizer, borra tudo, apaga tudo e começa de novo. Isto se chama resetar um computer. E eles estão querendo resetar a economia. E aqui entra outra coisa que eu teria talvez que ter mencionado antes. Assim como eles estão usando a ecologia como espantalho para impor mudanças que de outro jeito eles não conseguiriam impor, eles estão usando a epidemia do Covid para impor coisas que eles normalmente não poderiam impor. Então, o chefe, o presidente do Fórum Econômico Mundial, tal Klaus Schwab, disse, tenho aqui, esta pandemia nos dá uma oportunidade única para repensar e resetar o nosso mundo. Repensar quer dizer pensar de novo. Tudo que foi feito até aqui está errado. Temos que repensar o nosso mundo e temos que resetá-lo. Tem outro chefe também de Davos que diz: a pandemia é a nossa ocasião de ouro para fazer a revolução mundial. Quer dizer, todo mundo está chocado pela pandemia. É o momento de nós entrarmos duramente e fazermos uma revolução mundial. E a esta coisa eles o chamam de The Great Reset. The Great Reset, o grande reset. Então, os senhores vejam, e as senhoras e os senhores vejam, todas as grandes forças do mundo, Fórum Econômico Mundial, que aqui inclui o Banco Mundial, por exemplo, o Parlamento Europeu, a ONU, etc., etc. E de outro lado, o Papa Francisco, quer dizer, a Igreja, o Vaticano, todos apontando na mesma direção, todos querendo fazer esta revolução verde, todos querendo fazer esta revolução rumo a uma nova economia. E eu acabo dizendo, alguém vai me dizer, eles nunca vão conseguir. Este que é o problema nosso, dos católicos, dos conservadores. A ideia, e perdoem a palavra, maldita, eles não vão conseguir. Que o que eles fazem, eles lançam a pedra muito longe. Talvez não cheguem tão longe. Digamos que eles lancem a pedra até 10 metros. Talvez não cheguem aos 10 metros, mas vão chegar até 5 ou 6. Se eles lançarem a pedra até 5, chegariam só até 1 ou 2. Eles lançam até 10 para chegar até 5 ou 6. Portanto, de tudo isto que estou falando, eu mesmo acho que não vão conseguir chegar até o fim. Mas se eles puderem, eles chegariam. E aqui estamos falando das pessoas que têm o comando do mundo nas mãos. Estamos falando de pessoas que têm o comando da política, da finança e da igreja nas mãos. Agora, quando todas estas pessoas querem fazer algo, alguma coisa farão. The Economy of Francesco, a encíclica Tutti Fratelli, todos irmãos, e The Great Reset. Esses são os próximos passos do processo revolucionário. Nós tivemos quitute, digamos, disso no discurso do Papa ontem, na ONU.
que pediu a internacionalização da Amazônia, ontem. Está tendo uma reação feroz em todo o mundo, graças a Deus. E é nosso dever fomentar essa reação. Agora, e com isto acabo, por que eu quis fazer uma reunião pegando a coisa de muito longe? É para nós termos muito clara a questão doutrinal, termos muito claro os fundamentos ideológicos, filosóficos e teológicos do problema.